Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É uma alegria sempre encontrar os irmãos que ouvem o chamado do nosso Deus e juntamente podermos adorar, engrandecer aquele que é digno. E fizemos isso porque Ele nos permitiu por meio de Cristo Jesus. E agora, da mesma forma, nós seremos edificados pela Sua palavra. Como os irmãos já sabem, nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos, Apóstolos, capítulo 17. Nós caminharemos hoje do versículo 16 até o versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao 34, diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua voz. Eu rogo, nesse momento, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus, em Cristo nosso Senhor. Amém. Amados,
nós somos religiosos. Nós vivemos em dias religiosos, como nos tempos de outrora. E vemos facilmente os ídolos, os templos que são erigidos, que são levantados em nossa sociedade. Alguns ídolos, alguns deuses podem ser, por exemplo, citados hoje para ilustrar daqueles que nossa sociedade adora, daqueles que nós estamos envolvidos como cultura religiosa. Por exemplo, a prosperidade material. Vivemos em dias em que muitos tratam da sua vida com o simples objetivo de obter riquezas, de obter meios para que possam consumir, para que possam exacerbar a sua finanças, a sua economia. E não é à toa, queridos, que os maiores lugares que nós temos de reunião da nossa sociedade são os shoppings, são os lugares de comércio, são os lugares onde as pessoas estão ali para gastar e outras também para ganhar. Vivemos, é verdade, em tempos em que essa mola propulsora da economia leva a nossa sociedade. Eu já mencionei isso em outro sermão, que até mesmo os decretos do nosso governo, da prefeitura, envolvem, de certa forma, uma preocupação muito mais econômica do que outras áreas da vida. Faz parte dos nossos dias, mas como veremos hoje, faz parte do coração humano. Faz parte da natureza humana decaída, onde o próprio Deus, uma vez tendo nos criado para a sua glória, como disse o presbítero Reginaldo há pouco, tendo nos criado para a adoração a Ele, uma vez que nós não nos voltamos para isso, terminamos por depositar nossos corações em ídolos. Outro ídolo de nossos tempos, o esteticismo, ou a beleza, ou talvez a preservação da saúde. Cosméticos, cirurgias, remédios. Pessoas que se preocupam extremamente com a sua beleza. Seus cabelos, sua pele. E se preocupam de tal forma que gastam muito dinheiro, a fim de que de alguma forma consigam impedir o avanço das mudanças naturais do nosso corpo por conta do tempo. Insatisfeitas com a forma, com o corpo, e sem que se preocupasse, inclusive com sua saúde, muitos se debruçam em cirurgias até mesmo perigosas para a própria vida, e por isso há algumas pessoas que morrem em meses de cirurgias a fim de conseguir alguma alteração do corpo, achando ser isso mais belo. Vivemos também em tempos onde a ciência, como assim é chamada, tem um lugar central na nossa sociedade. Eu já me dediquei sobre esse assunto em sermões passados, mas vivemos, sem dúvida, numa busca desenfreada por tecnologia, em que dificilmente você consegue sair de casa sem o seu celular. Você consegue conceber a sua vida sem energia elétrica. Você consegue imaginar como poderia sequer trabalhar sem internet. Essas coisas e muitas outras, irmãos, ocupam lugares centrais da nossa sociedade, ocupam o lugar central do nosso coração, como cultura, como indivíduos, e apontam, sem sombra de dúvida, a natureza religiosa do ser humano, todos, indistintamente. Lemos há pouco, o próprio Deus se revelou e todos, absolutamente todos, sabem da existência da divindade, daquilo que o próprio Deus se revelou. Mas antes, suprimem essa verdade em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. Esse é o quadro que se apresenta a nós, mas não foi só a nós.
O apóstolo Paulo, como acabamos de ler, se encontra na cidade de Atenas. Atenas, cidade muito famosa, até mesmo em nossos dias, pela sua riqueza em filosofia, em ciência, em sabedoria, local que deu origem a grandes nomes do pensamento ocidental, que deu origem, que é o berço da nossa cultura ocidental, em termos de pensamento, em termos de desenvolvimento de conhecimento, mas também um lugar de profunda idolatria. Alguns historiadores comentam que era mais fácil você encontrar imagens de escultura de algum ídolo na rua do que um homem. Tamanha idolatria, tamanha religiosidade daquele povo onde o apóstolo Paulo ali se encontra. E apesar toda essa religiosidade, desses muitos deuses, os quais esses homens estavam comprometidos, havia uma unidade dentro desse culto. O culto ao imperador. O culto àquele que é o Deus vivo entre eles, que governa e unifica, portanto, a própria cidade, não só a cidade, mas todo o império. De modo que, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós nos deparamos com talvez um dos textos mais interessantes em termos evangelísticos e apologéticos das Escrituras. Um dos textos que mais nós podemos observar detalhes de abordagem para a mente incrédula, para o povo ímpio daquela sociedade e também para a nossa sociedade. Mas o ponto, sem dúvida, do sermão que observamos o apóstolo Paulo fazer aqui, é que há uma total incapacidade dos ídolos, enquanto o poder de Deus se revela. É por isso que nessa noite nós veremos a incapacidade dos ídolos e o poder de Deus, e o poder do Evangelho de Deus em transformar corações. No versículo 16 ao 21, nós encontramos esse grande problema da idolatria do coração humano. Como eu disse, o apóstolo Paulo está ali em Atenas e ele espera os seus companheiros de viagem, aqueles que estão acompanhando conosco as exposições. Lembram que há pouco os irmãos estavam em Tessalônica, tiveram problemas, depois em Bereia, e as coisas se acentuaram, e agora o apóstolo Paulo teve que fugir por conta da sua própria vida, enquanto seus companheiros de viagem, Lucas, Timóteo e Silas, estavam ali no aguardo de um momento mais oportuno para se encontrar com Paulo. E Paulo está ali em Atenas aguardando, mas ele não só aguarda. Como um grande evangelista que é, o apóstolo Paulo passa a caminhar pela cidade. O texto nos fala que ele olhava para a idolatria demonstrada claramente nos muitos templos que ele observava, e seu espírito se revoltava. E o seu interior se consumia ao observar que aquelas pessoas estavam devotando a sua existência, estavam colocando a sua vida diante de alguma coisa que não pode suprir. Isso causava nele tamanha revolta, mas veja, a resposta para isso foi evangelizar o povo. Primeiramente, como era de praxe, ele foi para a sinagoga. Lá pregava o evangelho a judeus e prosélitos, a pessoas que haviam, dentre os gentios, que haviam se convertido e que participavam ali das reuniões da sinagoga. E anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. Mas ele não fazia somente isso na sinagoga. Mas como já era natural da sua prática, não só fazer isso na sinagoga, mas também entre os gentios, ele foi para a Ágora. A Ágora era uma praça comum entre os gentios, especialmente ali em Atenas, onde havia uma grande população, um grande movimento de pessoas, especialmente ligado ao comércio e também discussões. As pessoas
iam lá para se encontrar. Talvez, como eu já disse antes, nós poderíamos comparar a Ágora com os shoppings. E ele ia lá para o shopping, né, a semelhança do Hervé do Clóvis, como vimos, pregando no metrô, para pregar. Oportunamente, vendo as discussões que eram normais naquele local, talvez houvesse um local específico para que novidades pudessem ser trazidas do mundo afora, ele foi até ali para anunciar Jesus Cristo e a ressurreição, como o próprio evangelista Lucas nos fala. E ali está, portanto, Paulo pregando, até que alguns filósofos da ordem dos epicureus e dos estoicos surgem para contender com Paulo. E como eu já disse antes, Atenas era esse lugar de fervilhar filosófico. Pessoas, buscavam conhecimento, buscavam estudos. E dentre essas são citadas aqui 2 grupos interessantes, talvez dos mais importantes dessa época helênica, dessa época, desse período neotestamentário, que são os epicureus e os estoicos. Esses 2 grupos, queridos irmãos, fazem parte de uma escola filosófica, apesar de serem distintas em alguns aspectos, mas os 2 estão, dentre as suas ideias, as suas propostas, o materialismo. Ambos acreditavam que a vida se reduzia ao corpo, que a vida se reduzia àquilo que é matéria. No entanto, entre os epicureus e os estoicos, havia algumas diferenças sobre o que essa matéria, o que deve se concluir a partir da ideia de que o mundo é apenas matéria. Para os epicureus, por exemplo, ao saber que o mundo é composto simplesmente de átomos, e é deles essa ideia atômica que nós hoje, inclusive, ainda adotamos, a nossa existência não passa de acaso. A nossa existência, o nosso movimento de vida não tem um direcionamento histórico. As pessoas estão indo para onde quer que sejam levadas, sem que haja qualquer propósito para as suas vidas. A conclusão que eles chegavam é, se não há propósito, se a vida é acaso, o que nos importa é o prazer. E aí está a grande prática desse grupo filosófico, que a vida se resume ao prazer, à busca por prazer. E eles eram grandes defensores de você praticar orgias, banquetes regados a muita bebida, muita comida. Claro, tudo para que você possa desfrutar desse tempo causuístico que lhe reserva, a fim de que finalmente você encontre a morte sem temer. Não tema a morte. Esse era o princípio epicureu. Os estoicos, por outro lado, apesar de acreditarem da mesma forma que o mundo era constituído simplesmente de matéria, pensavam que havia sim um direcionamento histórico, porém fatalista, determinado. Os deuses já haviam determinado como a história seria. E assim, cabe apenas aos homens seguir essa história determinada pelos deuses. No entanto, para que obtivessem aquilo que eles chamavam de ataraxia, eles deveriam buscar o asceticismo. Eu sei que são palavras meio diferentes, eu vou explicar. A ataraxia, que é a felicidade estoica, é o ato de você se abster dos prazeres desse mundo. Então observe, os epicureus diziam, curta a vida, busque os prazeres. Os estoicos, por outro lado, diziam, não busque os prazeres, você deve controlar a sua vida sem se render a esse mundo de prazer, porque aí está a felicidade. Porque se você depender do prazer para encontrar a felicidade, você entrará em profunda frustração. Esses são os 2 grupos mencionados por Lucas, que estavam ali contendendo com o apóstolo Paulo, que estavam disputando com o apóstolo Paulo. E para esses, é claro, o apóstolo Paulo não passava de um tagarela. A palavra grega diz respeito a alguém que passa a catar sementes pela rua,
como se não tivesse propósito nisso que está fazendo. São ideias lançadas ao vento sem fazer qualquer sentido. Para eles, o que Paulo estava dizendo não tinha qualquer conexão com a realidade, não fazia qualquer sentido. Para outros, o chamavam não só de tagarela, mas também de pregador de deuses estranhos. E cuidado, pregar deuses estranhos em Atenas era um grande perigo. Um famoso filósofo, Sócrates, foi morto, condenado à morte, exatamente por pregar deuses estranhos naquele mesmo lugar. Paulo, portanto, estava passando por uma situação de grande aperto. Aperto porque estava sendo desafiado filosoficamente por pensadores daquela época, por acadêmicos, por pessoas da mais alta elite intelectual do seu tempo, mas também porque a lei poderia estar contra ele. Pregar a deuses estranhos em Atenas seria um problema, não porque eram estranhos, mas porque poderiam impedir, lembre-se, o culto ao imperador, que unificava a sociedade. De modo que toda essa discussão, toda essa problemática que se instaurou ali, levou finalmente que esses homens de Atenas levassem Paulo para o que era chamado de Areópago. Paulo estava pregando Jesus e a ressurreição, e eles queriam entender o que isso significava. A própria palavra grega para ressurreição poderia ser interpretada como uma deusa, e talvez eles estivessem pensando, será que ele está pregando esse Jesus como um Deus e a sua esposa a tal ressurreição? Será que é isso? E ele então é levado para o Areópago. Areópago era uma colina, um monte, onde estava o templo de Marte, ou Ares, por isso Areópago. Ali se encontrava um concílio, um lugar onde as pessoas se reuniam para julgar ideias ou julgar pessoas. Era um lugar comum para discussões filosóficas, mas também para julgamento de pessoas, inclusive sendo levadas à morte, como um tribunal. Nós não podemos ter certeza exatamente qual era o tom da discussão no Areópago, se eles estavam julgando Paulo, a fim de que pudessem verificar na lei deles se ele deveria ser condenado, ou se eles estavam apenas avaliando as ideias de Paulo. Talvez essa posição seja melhor, considerando aquilo que Lucas diz quando eles o levam, dizendo que era da parte comum dos atenienses, e até mesmo dos estrangeiros que ali estavam, ouvir das novidades que eram trazidas mundo afora. Então é possível pensar que não se tratava exatamente de um tribunal, mas eles estavam interessados em saber exatamente o que esse tagarela estava falando. Então, foram para um lugar mais apropriado, talvez no mercado, o barulho, as pessoas, atrapalhasse a reflexão filosófica, e eles foram finalmente para o Areópago. Observe, queridos irmãos, que essa busca desenfreada, natural do coração humano, aqui, os atenienses, os levava a desejar conhecer, desejava entender e especialmente observar que novos deuses estão sendo trazidos para o seu povo. Isso é natural daqueles que vivem em profunda idolatria. Porque ídolos não podem satisfazer o coração humano. O apóstolo Paulo, ao verificar a religiosidade daquele povo, sabia muito bem que se tratava de um povo insatisfeito, de um povo que era curioso em sua superstição, porque os ídolos que já tinham não satisfaziam completamente o seu coração. Levado, portanto, ao Areópago, Paulo tem a oportunidade de anunciar àquele que pode sim suprir as necessidades do coração, que pode sim saciar a alma humana.
E é isso que ele vai fazer a partir do versículo 22. Do versículo 22 ao 31, nós vamos ver, na pregação de Paulo, a superioridade de Deus em face aos ídolos. Paulo passa a discursar. E a primeira coisa que ele diz respeito a esse ponto de contato com eles, os atenienses. Em como é que ele poderia observar daquilo que eles estavam vivendo, um ponto para que iniciasse uma conversa. E o ponto é religiosidade. Paulo diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Lembra, para Paulo isso não é bom não. Há pouco Lucas acaba de dizer que o espírito do apóstolo Paulo se revoltava por causa da religiosidade. Mas ele sabia que para aqueles homens isso era positivo. E entendia que iniciar com esse diálogo positivo para eles poderia abrir os seus corações, os seus ouvidos, para entender melhor o que ele passaria a dizer e a desafiá-los. E assim o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, eu estou andando aqui e encontrei um templo que é dedicado a um Deus desconhecido. E é curioso que o apóstolo Paulo tenha citado esse templo, porque possivelmente nós encontramos a origem desse altar ou desse templo numa história muito curiosa que aconteceu 600 anos antes do apóstolo Paulo pregar o evangelho em Atenas. A história conta que Epimênides, filósofo que o apóstolo Paulo irá citar daqui a pouco, era um homem espiritualmente destacado na sociedade ateniense. E ocorre que havia uma praga muito grande naquela cidade e não havia sacrifício que resolvesse aquela praga. Até que alguém teve a ideia de convidar Epimênides para dizer o que fazer diante dessa situação. E Epimênides, há 600 anos atrás, antes, do apóstolo Paulo pregar, diz o seguinte: vocês vão pegar ovelhas e vocês vão soltar essas ovelhas nos campos de Atenas. E onde quer que as ovelhas sentem, vocês vão sacrificar aquelas ovelhas e levantar um templo ao Deus daquele local. E ali, vários sacrifícios foram feitos de ovelhas em altar a um Deus que eles não sabiam o nome, mas que era o dono daquela terra. E nós não sabemos exatamente quantos templos desse ainda existiam 600 anos antes, depois, mas Paulo pelo menos cita um deles, dizendo que encontrou um templo onde está escrito que é dedicado a um Deus que eles não sabem quem é, um Deus desconhecido. E é possível inferir, portanto, que o próprio Deus, na sua providência soberana, havia preparado um ponto de contato para o discurso do apóstolo Paulo, quando estaria ali 600 anos depois para pregar o evangelho em Atenas. E ali está o apóstolo Paulo fazendo exatamente isso. Ele passa, portanto, a dizer: olha, eu não estou pregando um Deus estranho para vocês, mas apenas um Deus que vocês não conhecem, mas vocês têm até altar para ele. Porque veja, vocês levantam um altar para o Deus que vocês não conhecem, e é exatamente a esse Deus que vocês não conhecem que eu vim falar. Ou sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu vim falar. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo passa a descrever, ou sobre esse Deus. E aí ele muda o seu discurso, ele se torna mais apologético, ele se torna mais argumentativo e passa a falar sobre o nosso Deus, para esses que nunca ouviram falar do Deus verdadeiro. Primeiro, ele é um Deus criador. O apóstolo Paulo mostra que há uma distinção profunda entre o Criador e a criatura. Esse Deus que é criador não se confunde com a criação. Ele não depende da criação, porque ele criou todas as coisas, sem que houvesse nele qualquer necessidade. Ele não é um Deus carente. Ele não é um Deus que está em busca daquilo que os homens possam lhe oferecer. E por isso ele não pode habitar em templos construídos por mãos humanas e muito menos ser alimentado, ser servido por mãos humanas.
Porque ele não tem dependências, ele não tem carências, nem físicas, nem espirituais, mas muito pelo contrário. É ele quem dá a respiração, é ele quem dá a vida, porque toda a existência depende exatamente dele. Perceba que para estes que acabaram de questionar o apóstolo Paulo, isso era extremamente estranho, porque na concepção dos estoicos, epicureus eram mais ateus, mas dos estoicos, os deuses eram matéria, eram feitos de corpo, e tinham inclusive impulsos naturais, mais parecidos aos nossos, humanos. E agora, Paulo está falando de um Deus completamente diferente, um Deus que não é homem, um Deus que não é criação, um Deus que não tem matéria, um Deus que é espírito e que não depende de nada e de ninguém. Esse é o Deus que criou todas as coisas e criou um homem, do qual a partir dele todas as nações vieram a existir. Isso é interessante, o que o apóstolo Paulo está dizendo no final das contas, é que a unidade da humanidade não está no imperador. Lembra? A unidade deles era o imperador. Paulo está dizendo, não, a unidade é o Criador que estabeleceu um pai para todos. Ele não diz o nome, nós sabemos, Adão. Paulo está dizendo, olha, Deus criou Adão e dele todos nós procedemos, consequentemente, somos todos irmãos. Somos todos da mesma humanidade. Paulo está estabelecendo uma conexão de comunidade para com aquele povo, mostrando que tanto ele, como judeu, vindo de distantes lugares, quanto eles, atenienses, pertenciam a esse mesmo grupo da humanidade, esse mesmo grupo dos homens. Esse mesmo Deus que estabeleceu o cosmos, ordenou os céus e a terra, estabeleceu leis, limites, ele colocou inclusive as nações nos seus lugares. Ele pode estar fazendo referência aqui, inclusive a Babel, quando os homens tentaram levantar um local para a sua glória, e o próprio Deus, confundindo as línguas, fez com que eles se separassem, e ali estabeleceu as nações. Esse é um Deus, diz o apóstolo Paulo, que os homens, como eles, tateando, talvez consigam achá-lo como cegos, porque ele não está longe, ele está perto. Paulo mostra a grandiosidade do Deus Criador, transcendente, acima de todas as coisas, mas também a pessoalidade de um Deus que se relaciona com essa criação, que está perto e não está longe. E aqui ele cita Epimênides, dizendo, versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. 3 aspectos da humanidade dependentes de Deus: a vida, o movimento e a existência. A vida como um propósito, porque nele nós vivemos, para o propósito dele, para a glória dele nós vivemos. Nos movemos nele. A ideia de movimento aqui, perceba, não é somente, como nós podemos conceber, a ideia de andarmos por aí, movimento, mas traz a ideia de mudança. Nele nós mudamos. Por quê? Porque há um sentido para essa história. Há um objetivo do qual o próprio Deus estabeleceu, e nele nós temos movimento. Assim como também a nossa existência, o nosso significado dependem dele. Assim o apóstolo Paulo, citando o tal filósofo Epimênides, depois citando um outro filósofo, o apóstolo Paulo está cheio hoje de conhecimento. Se o sermão estiver muito pesado, a culpa não é minha, é dele. Diz, olha, alguns dos poetas de vocês já disseram, porque dele somos geração. Aqui ele cita Arato, do século 3 a.C., 240 a.C.
A ideia de que dele, do próprio Deus, nós somos gerados, nós somos geração. E agora ele muda o tom, mais uma vez. Ele falou da criação, do Criador, e agora nos fala sobre o pecado, sobre a queda, sobre como o homem se comporta diante desse Deus. Veja o versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Observe que Paulo aqui mostra claramente que o problema da idolatria se instaura diante de um povo que vive independência do Deus Criador, mas que nega esse Deus Criador para semelhanças de ouro, de pedra e de prata. Segundo, diz ele, a imaginação e a capacidade artística humana. Veja que limitação, ele está dizendo. Vocês estão limitando o próprio Deus, porque estão colocando Ele à semelhança de alguma coisa desse mundo. A semelhança de alguma coisa que vocês podem imaginar. E o Deus que criou os céus e a terra não pode ser imaginado. O Deus que criou os céus e a terra não pode ser pensado pela capacidade artística humana. Isso é idolatria. O apóstolo Paulo sabiamente mostra que esse Deus, Criador dos céus e da terra, tem sido longânimo, paciente, não levando em consideração toda essa idolatria desse povo, mas agora o chama para arrepender-se. E aí o aspecto da redenção. É curioso, nós podemos observar essa estrutura, criação, queda e redenção, no discurso paulino. Característico dessa visão de mundo bíblica, fundamentalmente bíblica. E assim ele os chama para o arrependimento, dizendo: vocês precisam mudar a mente de vocês. Literalmente é o que significa arrependimento. Isso, é claro, só pode ser dado através da ação do Espírito Santo e da palavra. E nós vamos ver que isso vai acontecer para com alguns. Porque o próprio Deus está chegando em consumar os séculos, onde enviou um homem. Agora ele está falando de outro, não mais de Adão. Em Adão, nós viemos todos, mas em Cristo nós temos redenção e somos julgados. Veja o que ele diz no versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Observe, portanto, que a grande evidência de que o apóstolo Paulo estava falando é verdade, é que uma coisa aconteceu que nunca antes havia acontecido e nunca antes há de acontecer. O próprio Deus ressuscitar alguém que não provará da morte mais. O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que foi ressuscitado por Deus é a evidência de que nele temos redenção e que nele também são julgados aqueles que não se arrependem, diz o apóstolo Paulo. Perceba, portanto, queridos irmãos, que o sermão paulino aqui não é um sermão para afagar, o ego desses que estavam ali em busca de conhecimento. Apesar de começar com uma palavra de contato, ele passa rapidamente a mostrar o problema da idolatria no coração deles e o problema dos ídolos em não conseguirem dar conta da realidade que foi criada pelo próprio Deus. E mostrar que todos deveriam agora se voltar ao único que é digno, o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente nessa hora, no chamado ao arrependimento, nessa hora que talvez alguns deles já tinham seu coração estremecido diante daquela palavra, que outros começaram a zombar. Que outros olharam e disseram: isso é loucura. E aí nós temos esse terceiro aspecto do texto de hoje. Que o Evangelho é escândalo, como também é salvação. O próprio apóstolo Paulo trata isso posteriormente nas suas cartas, e a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ela é interessante nesse ponto.
Você depois pode verificar os primeiros capítulos. Mas aqui nós encontramos 3 reações curiosas a respeito da pregação de Paulo. A primeira são aqueles zombadores, que ao ouvirem tudo isso disseram: isso aí é uma loucura. Não existe nada além do corpo. Nós não precisamos ouvir mais esse homem. Outros, mais tolerantes, disseram: olha só, tá dando para entender, mas a gente ouve você outra hora. A gente ouve você outro momento. Quando a gente ouvir outras pessoas mais importantes, talvez dê para ouvir você de novo. Ainda não é hora de ouvir o que você está dizendo. Por outro lado, queridos irmãos, o versículo 34 nos mostra que algumas pessoas, após ouvirem a pregação do Evangelho, após ouvirem essas confrontações profundas aos seus corações, religiosamente apóstatas, religiosamente em rebelião contra Deus, foram transformados. O texto literalmente diz que alguns deles colaram no apóstolo Paulo. Colaram nele, dizendo: eu entendo e eu creio. E dentre eles, 2 são citados: um homem e uma mulher. Como é característico do evangelista Lucas, de mostrar vários grupos, frutos do trabalho evangelístico. O homem, chamado Dionísio, era um areopagita, quer dizer, era um daqueles do conselho, que eu mencionei, do concílio, que estava ali para julgar o que Paulo dizia. Era um homem de importância aqui, de posição. E uma mulher, Dâmaris, da qual nós não temos outras informações. Depois, a história nos conta que o próprio Dionísio será pastor em Atenas e também em Corinto. Algumas outras pessoas também foram chamadas, colando o apóstolo Paulo, seguindo os passos e ouvindo mais do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, como está o seu coração? Como está o nosso coração? Nós vivemos, como eu já disse, num mundo religioso, à semelhança daquilo que o apóstolo Paulo também viu. Os ídolos desse século, queridos, não são capazes de dar propósito, sentido e significado para a existência. E por isso nós vamos observar pessoas insatisfeitas, porque uma vida sem propósito é uma vida de insatisfação. Não se sabe para onde ir, não se sabe por que viver. E muitos, realmente, se você perguntar, você disser: olha, por que você está aqui? Ou para que você existe? Dirão: não sei. Talvez para viver do prazer. Talvez para buscar algum tipo de felicidade numa lei, numa moralidade, que seja. Mas nada disso pode dar conta do nosso coração. Nada disso pode alimentar o nosso coração. E não é à toa que nós estamos vivendo tempos de pessoas tão frustradas com suas vidas, tão insatisfeitas com o que têm, e em uma busca desenfreada por mais, por mais, por mais. Porque estão olhando para o lugar errado. Pessoas desorientadas porque não entendem o sentido da história, o sentido da vida. E ao observarem esse mundo que nós estamos hoje vivenciando, essa pandemia toda, olham para tudo isso e realmente perdem totalmente a sua esperança, com o medo da morte, com o medo da doença, com o medo das mudanças naturais dos seus corpos. Se não há remédio, se não há cura, do que adianta viver? Porque a esperança
está nesse mundo. Porque o sentido da vida está nesse mundo. Muitos, em busca de significado e conhecimento, tentam depositar suas últimas esperanças naquele fiozinho que ainda há na ciência, nos acadêmicos, e entram em profundo desespero quando cada dia a OMS, com o mesmo discurso, diz: a ciência diz, e amanhã a ciência diz o contrário. Que desespero! Que desorientação! Assim como o apóstolo Paulo, ainda hoje, somente Cristo pode dar conta da realidade. Assim como Paulo disse, meus irmãos, hoje eu lembro a vocês, somente Cristo pode nos dar propósito, a sua glória, sentido, a redenção, significado, a revelação na sua palavra que nos ensina. Queridos, nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de outros impulsos religiosos, senão o de nos apegar naquele que é o Salvador e Redentor da nossa alma, Jesus Cristo. Por isso o nosso chamado essa noite é o fim da idolatria. É o desapego completo dos ídolos que levantamos em nossos corações, que nos frustram a alma e que nos trazem profunda tristeza, mas Jesus não falha. O Deus que criou os céus e a terra não falha. O Deus que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e o ressuscitou não falha. E aí? Loucura ou poder de Deus? Oremos. Santo Pai, Deus maravilhoso, eu rogo, Pai, pelos meus irmãos e irmãs nesse momento, que a Tua palavra, ó Deus, alcance os seus corações. E aqueles que ainda estão, de algum modo, Senhor, presos, escravizados por ídolos deste mundo, deste século, ao contemplarem, Senhor, a beleza do Teu poder, da Tua palavra bendita, tenham, ó Senhor, de Ti graça e misericórdia, com seus corações, ó Deus, transformados, suas mentes transformadas, ó Pai, para a Tua glória. Somente Deus, o Senhor pode nos dar significado, propósito e sentido para a vida. Pois, ó Deus, somente em Ti nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Que possamos reconhecer isso, Deus. Que possamos viver isso, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.